Pessoal, vamos tentar aqui, mudei de lugar, vamos ver se agora a internet melhora, tá? E vamos tentar mais uma vez com a doutora Lorena, pra gente conversar, porque realmente o tempo de todo mundo é difícil, né? Então, pra gente conseguir a disponibilidade dela pra estar conversando com a gente. Oi, Lorena. Então, vamos tentar agora, acho que vai dar certo. Então, vai ser... pra gente marcar outro dia, termina aqui e atrapalha teu tempo também, sei que você é muito ocupada. Enfim, né? Vou tentar te chamar e aí a gente já entra conversando. Oi, Lorena, agora vamos ver se... Vamos sim, vamos. Boa noite. Boa noite, pessoal. Então, a gente vai começar a live diferente, né? Nós entram, mas enfim. A internet já me pregou algumas peças. Já fiz lives de interromper 3, 4 vezes. Já mudei o horário. Minhas lives antes eram 6h30 da noite, 18h30, porque era muito congestionado. E aí, não. Mas pelo jeito. Oi, Helena. Oi, Jorge. Então, o pessoal está começando. Adriana, sejam bem-vindos. Agora vai, né? Sobre as dores de cabeça. Eu estava conversando antes, não, um pouquinho antes, né, Lorena, que eu tentei fazer um experimento, né, já fazendo a minha pesquisa para o DO, tentando colher alguma coisa. A coisa tá feia, né, Helena? Enfim, mas vai dar certo. Eu tentei conseguir alguns voluntários e aí tentei colher alguns dados, fiz uma experiência, mas pensando na enxaqueca, né? E até conversei com você sobre isso, me orientou algumas coisas, e tive que parar em função de toda essa confusão, mas vou retomar assim que possível, né? Porque eu acho muito interessante. Então você hoje vai, né, nos enriquecer com as suas informações, sua experiência sobre a encefalese e como é que a osteopatia pode, né, ajudar, porque é muito comum, né, Lorena, queixas de dores de cabeça na comunidade, na população em geral, é uma coisa que acontece muito frequentemente, né? E as pessoas vão recorrer à medicação. Então, a nossa ideia é dar outras alternativas. Então, o que você pode já se apresente novamente? Já falei um pouco, mas fala um pouquinho de você, do seu trabalho e fique à vontade. Seja bem-vinda. Obrigada, Gil. Muito prazer, viu? Deu trabalho. A gente tá firme e forte, né? Um pouquinho a gente consegue. A gente consegue. Bem, para quem não me conhece, eu sou Lorena Suassuna, eu sou osteopata, trabalho há anos com osteopatia. Tem outros cursos, tá? O foco do meu trabalho é a osteopatia. E tô balançando aqui porque eu acho que tá tendo um retorno no meu celular. Um delay? Um retornozinho. E aí é uma queixa muito frequente nos atendimentos, né, lá na clínica. Eu tenho uma clínica aqui em Recife e a maioria das pessoas nem sabe que a osteopatia trata cefaleia, né? Quando a gente vai estudar a cefaleia, a gente vai ver que o número de pessoas acometidas é absurdo. Assim, 80% da população mundial um dia vai sentir dor de cabeça, né? Então, é muito... Meu som tá cortando? Tá um pouquinho. Então, deixa eu mudar de lugar aqui. Você tá com fone de ouvido? Não, vou pegar. Vamos lá. Nós somos guerreiras, nós vamos vencer. Deixa eu pegar o fone aqui. Aguenta só um pouquinho. Fica bem. Fica tranquila, tá? Eu tive conversando com um outro osteopata, o doutor Gustavo Mendes, aqui, pessoal, se vocês quiserem, tá gravada a live, e a gente falou exatamente o nosso apelo, né, na nossa live, o convite era para dizer, a osteopatia não é só estalo, né? Eu não sei se você chegou a ver, Lorena, meu bate-papo com o Gustavo. Foi bem interessante que as pessoas têm uma ideia de que a osteopatia, que você vai no osteopata e chega lá,
o fisioterapeuta vai te instalar dos pés à cabeça, né? Isso, E é aquela exatamente. ideia, que a osteopatia não é aquele negócio que instala a gente, né? Então, quando você se depara com o que a gente vai falar hoje, você vai ver outras nuances da osteopatia, diversos recursos. Então, como você estava falando, continua. Isso. Então, aqui a gente chega paciente com várias queixas, né? Quando a gente vai conversando, o paciente termina dizendo assim, não, mas eu sofro com enxaqueca há muitos anos, eu tenho muita dor de cabeça por causa disso, daquilo, enfim. Eu disse, você devia ter me dito, porque a gente já podia ter ajeitado isso há muito mais tempo, né? Essa semana mesmo eu atendi uma paciente que falou exatamente isso. Ela disse, Lorena, eu achava que osteopatia não era nada disso que você está fazendo. Então, não é só estalo, né? Não é estaloterapia, pelo amor de Deus. E assim, O paciente às vezes fica frustrado. Quando você não faz o estalo, ele fica meio frustrado. Poxa, estava esperando aquele estalo. Isso, exato. Menina, é fogo. Mas com o tratamento da osteopatia nas cefaleias, propriamente dita, né? A gente tem que descobrir a causa. Na verdade, a osteopatia trabalha assim. Descobrindo a causa do problema para que a gente possa melhorar e acertar, né? Ser mais assertivo no tratamento. Isso. As 3 maiores cefaleias que chegam nos nossos consultórios são a cefaleia tensional, né? As enxaquecas e as cefaleias cervicogênicas, que são advindas de problemas na cervical. Mas existem mais de 100 tipos de cefaleia. Então, a gente tem que entender o mecanismo que leva à dor, né, da cabeça do paciente, para poder tratar de forma mais específica, né? E o que acontece? Eles tomam tanta medicação que deixa a cefaleia mais crônica, o que dificulta, na verdade, o tratamento. E aí, o medo de sentir dor, o medo de estar em uma situação que você não pode sentir dor, porque as enxaquecas, elas atrapalham o trabalho dos pacientes, né? Atrapalham a vida, a qualidade de vida do paciente. Então, quanto mais medo eles têm, mais remédio eles tomam, ao invés de fazer o tratamento de verdade, né? Tentar resolver a causa do problema. A medicação termina mascarando um pouco isso e muitas pessoas se conformam com isso. Minha dor aliviou, eu tomei um remedinho e tal, e aí passou minha dor. E aí não sabe que quando ela volta pior, né? Eu digo muito aos meus pacientes aqui, Gil, que a dor é só uma forma do corpo dizer que tem alguma coisa errada. Se eu tiro essa informação do corpo, eu não estou fazendo nada. Né? Eu não estou tratando, eu estou só escondendo o problema. Exatamente, é uma maquiagem, né? Você vai lá e termina aquilo. Né? Eu também costumo dizer isso para o paciente, olha, é paliativo. Então, você está envenenando o seu corpo com medicamento, está deixando de resolver um probleminha que vai virar um problemão, porque é mais cômodo, é mais prático, né? Todo mundo quer uma solução rápida, né? Estou com dor de cabeça e tal. E acha que, enfim, melhorou e já foi. Mas não é assim que acontece. E a dor, ela é um sintoma, né? É uma coisa que só você sabe a dor que você sente. Eu não tenho como medir a sua dor. Né? Então, você me diz que a sua cabeça está doendo muito, eu não sei que tanto esse muito. Então, a pessoa tem um limiar de dor muito, muito alto, né? Não, dói, mas já estou acostumada, essa dor aqui já faz parte da minha vida. E vai deixando, né? Então, complica, piora cada vez mais. No meu trabalho da DDO, quando eu fui fazer a minha pesquisa, eu tratei mulheres que tomavam medicação todo santo dia. Mais de um por dia. Então, assim, é absurdo. E eu conheço algumas pessoas, então eu convivo com algumas pessoas hoje ainda. Meu DO vai fazer 10 anos que eu fiz.
Tem gente que não sente mais dor. Então, assim, foi super eficiente o tratamento, sabe? É um tratamento suave, um tratamento que mexe nas suturas cranianas, nas membranas intracranianas, enfim, liberação de musculatura suboccipitatal, coisas simples que a gente pode fazer e melhora consideravelmente a vida do paciente, né? Exatamente. Olha, a Ana Carla está falando aqui que tem uma hérnia de disco lombar e bico de papagaio torácico. Se tem tratamento. Tá, Ana Carla, tem, tá? Nosso tema hoje não é esse. A gente pode falar disso num outro momento. Você pode mandar um direct depois e a gente conversar sobre isso. A osteopatia também trata, mas hoje, se a gente for devagar, né? Assim, a gente termina não conseguindo falar, dar o nosso recado em relação às dores de cabeça, tá bom? Mas te respondo que tem tratamento sim, que não é só medicamentoso, tá? A terapia manual trata muito bem essas questões das hérnias, né? Então, Lorena, você falou uma coisa aí que nos deixa curioso, né? E aí vamos falar sobre isso, de como é que trata, né? Porque as pessoas dizem assim, osteopatia, tá, tudo bem, osteopatia não é estalo, e como é que trata a cabeça, né? Então, como são as técnicas, e aí você já até começou a falar, são técnicas suaves, onde a gente trabalha as estruturas cranianas. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso para as pessoas enxergarem como é o tratamento, para poder entender, né, que existe essa alternativa. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, na osteopatia craniana, a gente vai trabalhar os fluidos da cabeça, né, os líquidos que existem dentro da cabeça. A gente vai trabalhar a micromobilidade que existe entre as suturas cranianas, as tensões que existem nas fáscias cranianas, né, nas membranas lá, na dura mater e tudo. Então, assim, não é um movimento que a gente consegue ver igual você está vendo o movimento do meu braço. São micromovimentos e movimentos onde a gente estuda a mecânica de cada pedacinho, né, para a gente poder mexer. E cada parte que a gente mexe tem função e tem relação com o corpo inteiro, né? Por exemplo, Lorena, coisa tá travando. Ainda? Vou pedir que você repita um pouquinho, porque volta um pouquinho aqui, travou, assim. De repente foi travando. Assim, vamos lá, então. Vamos mexer nas... São micromovimentos. Vamos lá. São micromovimentos. Isso, existem micromovimentos, já tem artigos que mostram esses micromovimentos, que comprovam os micromovimentos das suturas cranianas, né? Não é um movimento que a gente olha num braço fazendo assim, né? Mas um movimento muito pequeno e que cada falta desses movimentos gera repercussões no nosso corpo inteiro, né? Então a gente tem que entender o que cada parte faz do cérebro e dos ossos do crânio. O osso do crânio também ele tem uma capacidade muito legal de deformação. Por exemplo, a gente quando leva uma pancada na cabeça, a gente faz um galo, né? Se for uma coisa suave, né? A gente faz um galo na cabeça. Então, ela tem uma capacidade de expansão, a cabeça. Então, ela tem uma capacidade de deformação. Essas deformações geram adaptações dentro, nas membranas, nos ossos, e isso repercute no corpo inteiro. Então, a gente tem que entender o que é que está acontecendo, né? Como que está a cabeça do paciente, fazer alguns testes, que são testes super sutis, e entender para poder a gente sair liberando o que tiver bloqueado. Porque na osteopatia a gente trata sempre o que tem pouco movimento, ou que não tem nenhum movimento. Isso. Foca sempre na história da restrição, né? Então, isso é importante falar. Alguém colocou aí, acho que foi a Helena, que as pessoas confundem muito com a quiropraxia, né? São dois... A quiropraxia são coisas método, diferentes. Né? Eu sou quiropraxista são também. São coisas diferentes. A osteopatia é um método. Você tem as duas formações, né? Eu tenho as duas, sim. Tá. Então, assim, a osteopatia é um método, né? E a quiropraxia tem suas semelhanças, mas são diferentes, né?
Então, assim, quando... vou dar um exemplo aqui para as pessoas, que tem muita gente que está me vendo aqui, que é do meu público, tem muitos amigos seus aí também, seus seguidores, estou vendo aí umas carinhas novas. Mas, assim, para as pessoas entenderem, me imaginar que esse osso é o osso frontal, né? Se você lembrar da cabeça, como é o crânio, quando a gente é bebê, tem uma abertura aqui que a gente chama moleira, aqui. Não sei se aí em Pernambuco chama moleira também. Chama também. Aqui a gente chama moleira, né? Chama também, né? Então é uma parte do crânio que ainda não fechou totalmente, não consolidou, e toda mãe, todo mundo tem cuidado com a moleira da criança, né? Porque, teoricamente, está aberta. Ela não está ainda, né? E a gente tem a impressão que o crânio, depois que ele termina a sua ossificação, a sua consolidação, que é uma coisa, uma caixa, uma coisa dura, né? rígida. Dura e não tem rígida, né? E isso não é verdade. Ela é forte, é o osso mais forte da cabeça, são os ossos cranianos, né? Porque tem que proteger uma coisa importante, que é o sistema nervoso central. Mas as suturas, aquelas junçõezinhas, elas têm movimento. É isso que a Lorena está querendo dizer pra gente, né, Lorena? Então, são movimentos pequenos, mas existe. Existe. Então, você vai lá e, por exemplo, toca aqui, nesse ossinho aqui da maçã do rosto, pessoal, que é o osso zigomático, é um local de apoio para algumas manobras. Então, o fisioterapeuta vai lá, o osteopata, que também é fisioterapeuta, né? Mas para ser osteopata tem que fazer a formação específica. Então vai lá, por exemplo, e vai tentar mexer com essas relações desse osso, com esse, né? Mas é um movimento tão pequeno, que você não vê, né? Aconteceu uma cena engraçada, Lorena. Lorena. Muito treinada para sentir. Exatamente. Tem que perceber. Então, quem está de fora não consegue ver o que você está fazendo, né? Então, aconteceu uma cena super engraçada na formação, em osteopatia, que eu gosto muito, você sabe que eu gosto muito de fazer a foto quando eu estou lá, né, fazendo a formação, para mostrar para os meus clientes que eu estou fazendo formação, que eu estou estudando, enfim. É para isso, para que as pessoas saibam que a gente está todo dia, né, tentando aprender um pouquinho mais. E aí eu estou lá, sentindo o ritmo craniano de uma colega, e aí eu tô de cabeça baixa, tô lá tentando escutar com a mão, né? E o Felipe tá assim atrás de mim, em pé, né, observando. E eu fiz a foto, alguém fez a foto para mim e eu postei. Quando eu postei, uma amiga disse assim: Gil, o que tu estava fazendo? Tu estava dando um passe? Você estava dando um passe na pessoa. Normal. Normal. E assim, é um passe, uma atrás reza. de ti, uma pessoa deitada na mesa, eu com a mão na cabeça da pessoa, com a cabeça baixa ali, muito concentrada. E quem viu a foto, essa pessoa que viu, disse: o que era que ele estava fazendo? Estava dando um passe? Por quê? Porque é tão sutil, né? Então, quem está de fora não imagina o que você está fazendo ali, o que você está ouvindo na cabeça da pessoa, não é isso, Lorena? Isso. Meus pacientes têm mania de dizer que é a macumba. Chegou a bruxaria de Lorena, ela vai fazer agora a bruxaria. A gente ouve coisas desse tipo, né? Mas é porque o resultado é tão interessante, para o paciente é tão forte, tão notório, que ele acha que você fez uma coisa ali, olha, que é isso aí. Milagre não é não, mas macumba talvez, né? Tá vendo? A pessoa pensa logo, milagre, mas não, macumba. Tem sua parte de bruxaria. Então, bruxaria, Mas não, pessoal, a gente está brincando aqui, mas isso é muito sério. Mas é essa sensação que algumas pessoas têm mesmo, porque não percebe, são movimentos muito sutis e que tem um efeito, né, Lorena, uma repercussão em todo o corpo, como você mesma colocou ainda há pouco, né? Veja o benefício. Uma pessoa que tomava medicação todos os dias, por anos, uma pessoa que tomava medicação para dor de cabeça por anos,
deixar de tomar e tomar assim uma vez no mês, uma vez a cada 2 meses, quando tem uma dor de cabeça, que não é uma crise que ela tinha antes, né? Mas uma dorzinha, né? Foi o que eu escutei muito depois dos tratamentos, né? Isso. Nesse experimento que eu fiz com algumas pessoas sobre, né, a enxaqueca, o tratamento da enxaqueca, eu tive condições, mesmo foi interrompido, mas mesmo assim eu tive condições de ouvir alguns relatos interessantes também, né? Então, por exemplo, qual é a minha ideia, né? Eu faço 10 intervenções em cada pessoa, uma por semana, e um protocolo de algumas técnicas, né? Que eu juntei, digo, não, vou testar essas aqui e ver o resultado. Então é coisa de 15 minutos você faz com cada pessoa, cada voluntário. Não é um tratamento, eu estou testando, né? É uma pesquisa, né? Então, eu tive pessoas aqui, voluntários, que chegaram para mim e disseram, olha, Giovana, eu estava com enjoo, parei o carro, antes de chegar aqui eu parei o carro, vomitei, que minha enxaqueca estava gigantesca, vim. E aí, agora, estou bem. Tudo bem. Não quer dizer nada, porque acabei de fazer, às vezes não tem resultado nenhum. Mas depois do relato, a pessoa, na semana seguinte, ou no WhatsApp, porque eu sou aquela fisioterapeuta chata, que eu fico perguntando, eu fico mandando recadinho no outro dia no WhatsApp. E aí, seu fulano, como tá? E aí, você tá, né? Querendo ouvir, tô melhor, né? Às vezes a pessoa diz, não, tô pior. Acontece também, né? Mas eu fico, né, pedindo feedback. E essa pessoa me disse que não teve, que ficou bem, que passou 2 dias bem, que não teve mais enjoo e tal. E depois, eu tive novamente mais fraca, né? Foi menos intensa, a frequência diminuiu, eu tinha dor de cabeça de manhã e à noite, agora às vezes só tenho à noite, às vezes passo 2 dias sem ter. Então, eu tive esse tipo de resposta com nada, posso dizer que com nada. Você aplicar técnicas isoladas, sem nenhum tipo de anamnese, nada. Só o paciente chega, deita, eu faço, vai embora. O que eu pergunto é como é que você está hoje, né? E no primeiro momento eu perguntei a história dele. Desde quando, tarará, tarará. Mas não era toda vez que chegava fazia aquela reavaliação. Não, chega, aplica a técnica, vai embora. Chega, aplica a técnica, vai embora. Um protocolo, então, eu né? Tem que ser um protocolo. Para você poder comparar, você precisa de um protocolo e pronto. Coisa que, assim, na osteopatia exatamente. A gente não trata com protocolo, né? Mas para fazer teste, a gente precisa de protocolo. Pois é, então assim, o que eu tô querendo, onde eu tô querendo chegar é que com uma tentativa, um experimento, não foi nada científico, não tenho resultado, não tenho nada, né, não comparei nada, mas assim, eu já tive com quase nada, porque eu posso dizer que as técnicas que eu apliquei e na quantidade de vezes e frequência que eu apliquei não tem relevância científica, mas tem experiência. Eu acho que os resultados das experiências, eles são importantes também. A gente às vezes se prende muito à questão da evidência científica, que é importante, mas o que você tem na experiência também tem que ter importância. Assim, eu penso, né? Eu não sou pesquisadora, eu sou estudiosa. Eu não sou da pesquisa. É uma dificuldade que eu tenho. Realmente, eu sou da clínica, estudo para o que eu trabalho. Mas, assim, você, na sua experiência, certamente você tem resultados mais consistentes. Os meus não são. Nessa pesquisa, não. Né? Ainda. É isso? Ainda. Tá caminhando para isso, porque eu aplico para o meu paciente que precisa, por exemplo, um paciente com ATM, eu faço as técnicas e ocular, né, auricular, a gente faz. A gente falar mas eu não tenho da questão da um ATM. N, né? É interessante a gente falar da ATM. A ATM, ela é vamos entrar então para a ATM. Gatilho, né? Ela é um gatilho, ela não é uma causa de dor de cabeça. Sabe? Então as pessoas às vezes tá cortando. Pensa que tá travando, né? Tá me ouvindo? Tô.
Cortou. As pessoas às As vezes pessoas acham dizem que a ATM é um ter problema gatilho, de... não é uma causa. Isso, Gatilho. isso. Só para um As pessoas às controle de vezes saúde. acham que Tô te ouvindo. o ATM é um gerador de dor, né? É a causa de dor de cabeça. Ah, não, você tem DTM, então você tem dor de cabeça por conta disso. Não é a causa. Ele pode ser um start para, Tem. tá? O olho também, as alterações oculares, é um start para, né? Tá travando demais, Lorena. Não estamos conseguindo acompanhar o teu raciocínio. Desculpa, você vai ter que repetir. Que a ATM, Melhorou agora? ela é um... Melhorou. Pronto. Vai. A ATM DTM é um gatilho. é um gatilho, ela não é a causadora da cefaleia, né? E as alterações de olho também, eles são starts para a cefaleia. Agora tá funcionando, porque para mim tá tendo um retorno, tá tudo travando. Tem hora que trava, mas tô te ouvindo agora, vai. Então, o Então, olho também é um start para a cefaleia. isso, para as cefaleias, exato. Mas Não não é é causador. pedindo para você me dar um abraço para ela. Vai. Um abraço, Aninha. Vou mandar um Beijo pra abraço, tu. porque ela tá com saudade. Então, às vezes o paciente chega com um diagnóstico, eu tenho dor de cabeça por conta de um problema na minha ATM. É interessante que a gente trate, mas a gente precisa entender qual é a origem da cefaleia dela. Tá? Porque é um problema químico, um problema neuroquímico. Então a gente precisa entender os fatores iniciais, né? E a DTM a gente tem que tratar também. Que é um problema mecânico. Exato. Exatamente. A DTM é um problema mecânico, e a cefaleia é um problema neuroquímico. Que Isso. podem estar relacionados, mas não é exatamente causa e efeito, né? Porque, na verdade, pessoal, a gente tem que pensar que o corpo ele é uma unidade, né? Tá tudo integrado. Então, se você tem algum... E aí as cefaleias tensionais também, aí as tensionais são das tensões musculares, então você tem trapézio, travado, cervical, tudo. Essa dor, ela não vai ficar só aqui. Ela vai subir, ela vai descer, né? Então, porque o corpo tem essas conexões. Então, às vezes, por isso que quando a gente fala que a dor de cabeça é um sinal, é um sintoma, né? Que só você pode medir a sua dor. Eu não posso medir a sua dor. É diferente da temperatura, da pressão arterial, que você tem um instrumento de medição. A dor, ela é subjetiva, né? E é um sinal de que alguma coisa está errada. É como o seu corpo vai... É uma forma de comunicação do corpo. Está falando que tem uma coisa errada. Então, o seu problema não é a dor de cabeça. A dor de cabeça é o grito. O corpo pedindo ajuda. É verdade. Corpo gritando, me ajuda. Então, a osteopatia trata dessas queixas de maneira muito suave, né? Como você falou, vamos retomar aqui as técnicas para que as pessoas entendam. Então, é um tratamento que é feito deitado na maca. Vai, explica para a gente como é que você trata. Um tratamento onde a gente precisa de uma avaliação muito precisa, né? Feito só com as mãos. Paciente deitado, é super suave, o paciente sai extremamente relaxado. E na verdade, quando a gente faz o tratamento da cefaleia, eles relaxam tanto que termina saindo sonolento, sabe? Relaxa bastante. Quando vem o paciente com esse tipo de queixa, eu peço para vir e depois ir para casa. Principalmente se ele estiver no meio de uma crise. Eu atendi uns dias desses aí, que a paciente tem crises recorrentes, assim, crises diárias que eu precisei intervir. Ó, eu vou aí na sua casa, porque você vai ter que ficar aí deitadinha. Então eu fui na casa dela, tratei dela
e deixei ela lá. No outro dia ela já estava trabalhando normalmente. Coisa que ela não fazia, sei lá, mais de semana. Entendeu? Então deu certo. A gente fez um negócio eficiente, super sutil, que pode fazer em qualquer lugar, na verdade. É melhor que seja no consultório, mais confortável para mim e para o paciente. Mas quando o paciente não tem condição, a gente dá um jeito, né? É verdade. E também é interessante a gente reforçar, né, lembrar, na verdade, que cada paciente reage de um jeito. Os organismos, eles são diferentes. Então, às vezes, nesse caso aí, que bom que a paciente já ficou bem, e aí a teoria da macumba foi até mais forte, né? Uma pessoa que ficou super bem, que ficou apta a trabalhar. Mas, assim, às vezes, pessoal, o resultado demora um pouco mais, né? Isso. E não muitas vezes não é a culpa do terapeuta, né? Aquele osteopata é bom, ele conseguiu no primeiro, no segundo atendimento. Eu fui com outro profissional, não sabe de nada, que eu não consegui. Mas tem muita coisa envolvida, tem como o seu corpo reage, como você se comporta depois do atendimento, como você está dizendo, ó. Você atende a pessoa e você ele para casa. E por isso é super importante a gente fazer uma avaliação bem feita. Porque é na avaliação que a gente vai descobrir como que a gente vai tratar. Porque a gente tem uma gama de técnicas e se a gente não souber usar o que a gente tem, não vai adiantar nada. Exatamente. Porque os recursos, eles existem para você lançar a mão se necessário e quando necessário. Né? Você não vai sair fazendo uma infinidade de loucura, de testes, de manobras que não sejam necessárias, porque aí você não vai ter resultado. Você avalia... o corpo, né? ele pode ser estressado e a resposta pode ser invertida, né? Você termina fazendo coisa demais e o paciente termina ficando mal. É aquela coisa do menos é mais, muitas vezes, né? Exatamente. Então, às vezes, você faz muito menos e tem um resultado melhor. Mas eu fico encantada sempre que eu posso falar e posso usar a osteopatia no paciente, porque a quantidade de recursos é muito grande, é imensa, né? Então, você tem muitas formas de abordagem, né? A osteopatia visceral é uma coisa sensacional, né? Eu fico muito... É claro que quando você faz a coisa da estrutura, você quer ver o resultado ali, né? Você mexe no paciente, aquela coisa macro, mas a coisa micro, ela é muito encantadora, né? Eu sou apaixonada por isso. Eu conversando essa semana, ele tá até aqui, acabou de entrar, com o Thales, ele me contando uma história e tal. Uma amiga minha atendeu, um estudante de osteopatia, tá? Atendeu uma paciente, estava com a cefaleia e tal. E incrível, a cefaleia dela veio de uma cicatriz que estava cheia de aderência, a pessoa ficou sem mobilidade. Eu disse, não, ela não veio de uma cicatriz. A falta de mobilidade da região foi gerando tensionamento, porque justamente a gente tem o nosso corpo integrado, né? Então, as pequenas coisas que a gente diminui a mobilidade, a gente pode gerar à distância uma situação, né? Exatamente. Vai restringir outra área, muitas vezes, à distância. Né? Você tem um freio lá em determinada região e essa resposta ela pode ir para qualquer lugar. É por isso que a gente diz pode ser as proximidades são mais fáceis, né, de acontecer. Uma cesárea, uma dor lombar, né, uma coisa mais perto. Mas a gente consegue à distância. Eu tenho uma paciente que tem cirurgias abdominais e eu toco na cirurgia, ela refere a tensão na cabeça. Então, tem tudo a ver, né? A gente tem que entender o que está realmente acontecendo no paciente. Essa cadeia de comunicação, que é o que a gente, osteopata, chama de cadeia lesional, né? Ela
leva muitas vezes a caminhos que você não imaginou. Então tem de todo modelo, né? Tipo assim, não é uma relação direta. Ah, você tem essa restrição, você vai ter isso. Não é assim que funciona, né? Cada corpo tem uma história de face, de desenho, de conexões, de movimentos, que são diferentes e que podem ter respostas diferentes. Né? Isso, exatamente. Oi? Travou um pouquinho de novo. Uma outra coisa que é legal a gente reforçar e informar para as pessoas que estão nos ouvindo e para os que vão assistir depois, muitas pessoas veem depois a live, Lorena, por isso que eu sempre deixo gravada, porque nem todo mundo pode estar, né, com a gente nesse horário. Então, assim, uma coisa que é interessante a gente reforçar é que as dores de cabeça, mesmo antigas, crônicas, né, elas podem sim ter bons resultados no tratamento, porque aquilo que eu falei ainda há pouco, às vezes a pessoa se acostuma com a dor e diz, essa dor aqui me acompanha desde que eu tinha 15 anos. Essa dor eu nem ligo mais para ela, eu tenho dor de cabeça todo dia. Né? Quando eu tenho uma crise, eu já tenho uma medicação, já sei qual é o remédio que eu vou tomar e tal, não sei o que, me tranco no quarto escuro, tomo um remédio, no outro dia eu estou ótimo. Não é por aí, né? Então, assim, mesmo as situações mais antigas, a gente tem sim como ajudar. Não é isso? Com a terapia manual? Tem demais. Você pode ter tido, sei lá, 10 anos que você tem dor de cabeça, sofreu um acidente, depois disso começou a sentir mais. A gente tem que descobrir o gatilho, né? Se é um gatilho emocional. É um gatilho emocional, beleza. Mas o que é que está causando o gatilho? A gente tem que ver, eu estou falando mecanicamente, tá? Não psicologicamente, não nada disso. Isso não é trabalho nosso, né? Mas a gente tem que entender o que é que aquele estresse, por exemplo, numa cefaleia tensional que você tem há 1000 anos. Não, toda vez que eu me estresso, eu tenho dor de cabeça. Eu digo, tudo bem, mas por quê? Né? Por que a musculatura está agindo dessa maneira? Por que você está... por que é na cervical? Por que tem gente que é na lombar? Por que tem gente que é na cabeça? Né? Então a gente tem que entender o gatilho e a mecânica para a gente poder tratar essas danadas dessas cefaleias que vêm há 1000 anos atrás. Exatamente. Eu não engulo, eu não me conformo quando a pessoa chega e diz, essa dor eu nem ligo mais, eu já estou acostumada, é a minha dor. Se você aposta da dor apegada, e acha que ela faz parte do corpo. Virou uma prótese. A minha dor é maior que a sua. Não, mas a dor que eu sinto, você não sabe. A minha dor é maior. Então, a gente fala assim, eu tô com uma dorzinha de cabeça hoje. Tô com dorzinha de cabeça hoje. Menina, eu tenho uma enxaqueca. Já viu isso? É uma competição. Mas não é igual a minha. A minha filha, vou te contar. A minha, então assim, é importante que a gente enxergue alternativas, né? Eu gosto muito de falar nas lives, fazendo esse apelo, sabe, Lorena? Porque não dá para você... E você não nasceu com essa dor. A dor, ela é importante para te dar um alerta. Né? Ninguém vive sem dor. Também, se você vive sem dor, não existe isso. Você vai torcer o pé e não vai sentir dor? É péssimo. Você tem que sentir a dor que você torceu o pé, que é um mecanismo de proteção. Né? Mas aquela dor que te acompanha e que você não vai investigar, pode ser uma simples questão muscular, gente, mas pode ser uma coisa mais séria, muito mais séria, né? Pode ser dores de cabeça, que é o que a gente está falando. Então, pessoas que têm tumores na cabeça e, sei lá, ficam tomando analgésico e nunca foi saber por que essa dor. Por que tem? Se for muscular, mecânica, o que é? Por que você tem? Não se conforma em tomar um remedinho, gente, não é por aí. Então, eu faço um apelo aqui, busquem alternativa de tratamento. A terapia manual é uma excelente opção. Você tem como, né, tentar resolver ou suavizar
amenizar, melhorar a sua qualidade de vida. Né? Porque, como você falou, essa é uma grande dificuldade nossa. Essa é uma grande dificuldade nossa hoje. É a falta de conhecimento das pessoas. Da população, né, em geral, dos pacientes como um todo, mas também da área de saúde, de quem encaminha, da área médica, dos próprios fisioterapeutas que podem encaminhar e não sabem. Então, assim, falta também, é nosso papel passar esse conhecimento, passar essa informação de que nós, osteopatas, podemos ajudar essas pessoas sem eles terem que tomar, por exemplo, a vida toda uma medicação, um topiramato, um sei lá o que da vida, entendeu? Então, é importante que as pessoas tomem conhecimento. Papel nosso. É por isso que quando eu comecei a fazer as lives, sempre foi esse o meu objetivo desde o início. Como a gente conversou antes, olha, eu não faço live para profissional, eu faço live para as pessoas saberem, né? Claro que tem alguns profissionais que assistem as lives, ótimo, porque o que a gente faz é fazer essa provocação mesmo, trazer pessoas como você, que tem respaldo, competência, experiência em determinados assuntos, né, uma pessoa em cada assunto, para que a gente possa esclarecer para as pessoas que existe alternativa. Então, não se desespere ou não negligencie, porque são dois extremos que não vão te ajudar. Você tem que buscar alternativas. Às vezes a pessoa não sabe onde buscar essa ajuda, né? Então, nós como fisioterapeutas, os médicos, precisam sair dessa caixinha da coisa da medicação. Isso é muito ruim. Acho que a gente até já avançou bastante, mas ainda tem muita coisa para conquistar, né? Então, e a terapia manual, que é uma fisioterapia especializada, em que você usa o poder do toque, gente, isso é sensacional. Eu sou suspeita de falar que sou apaixonada pelo que eu faço, pela terapia manual, né? E eu comprovo todo dia os meus resultados com os meus pacientes, e isso cada vez mais me convence, me impulsiona, né, a divulgar isso, que existe o tratamento, existe alternativa. A gente não divulga cura, tá, gente? A gente não cura. Quem se cura é o corpo. A gente só dá uma ajudinha. Exatamente. Dá um empurrãozinho. A gente ajuda o corpo. Mostra ele aqui, ó. Vem por aqui que é melhor. Mas empurrãozinho tem que ser um empurrãozinho bom. Verdade. Deixa eu te ajudar a encontrar o caminho desse labirinto, né? Exatamente. Então, gente, alguém quer fazer alguma pergunta? Acho que depois de tanto sofrimento com essa internet, a gente tá esperando. Se alguém quiser depois mandar um direct, eu mando para a Lorena. Porque assim, todo mundo tem o tempo muito ocupado, gente. Olha só, a Ana Carla tá dizendo, é muito bom saber que existe no mundo profissional como vocês duas. Deus abençoe. Ai, que bom. Amém, obrigada. Fofa, cheira, Aninha. Paciente, ela foi minha aluna. Que bom. Que bom, então. Ah, é? Então é fisioterapeuta também. Também. Oi, travou de novo. Ah, tá. Então, assim, a gente fica muito feliz de poder conversar com você, Lorena. Eu agradeço muito, 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 muito a sua disponibilidade, seu tempo, por estar nos dando essas informações e falar de um assunto muito legal. Então, mais uma vez, eu agradeço e fico muito honrada de dizer que estou com saudade de você. Olha, estava lembrando que há um ano atrás, no final de semana, no Dia dos Pais, eu estive em Recife, a gente tentou se encontrar e não deu certo. Foi. É? Lembra disso? Verdade. Foi exatamente há um ano atrás. Um curso de treinamento da fáscia e não deu certo. E aí, olha, eu estou mandando a sua lembrancinha, não esqueci também não. Os correios agora já estão ok, eu vou mandar, agora vai. Passou dessa pandemia, está passando, agora vai. Tá, então, quero agradecer para você fazer mais alguma consideração, dizer mais alguma coisa, informar a gente. Eu que agradeço tudo. Você teve a maior paciência comigo, eu estava numa loucura de trabalho e tudo, terminou que saiu, demorou, mas saiu a nossa live, né? A internet não queria colaborar também, mas a gente foi firme e conseguiu. Mas, gente, eu só tenho a agradecer. Primeiro foi difícil a data, né?
Primeiro foi difícil a data, depois a conexão. Foi, não, mas deu tudo certo. Assim, eu estou à disposição de quem quiser conversar, de quem quiser tirar dúvida. E a osteopatia é minha vida, né? Eu faço com o maior prazer, porque eu acho que não é atendimento, né? Eu trabalho por prazer, né? Porque trabalho de feriado, de ação, domingo, o dia que for. Porque quando a gente ama o que a gente faz, né? Não tem dia certo. Então, quem precisar, a Gil também é maravilhosa, ela foi minha aluna, super dedicada, profissional maravilhosa. Podem correr para ela também, tá bom? E se precisar, Gil, eu tô aqui. Demora um pouquinho para eu conseguir fazer as coisas, mas eu tô aqui, firme e forte. Precisando, eu tô sempre do seu lado, viu? Não, mas é exatamente a correria mesmo. Você tem o seu tempo profissional como você. Porque eu estava falando pro pessoal, gente, vamos ter paciência, porque eu vi a Lorena, vai valer a pena, porque, e assim, conseguir outra Espero que tenha valido a pena. E é isso, valeu sim, com certeza, valeu a pena, foi maravilhoso. Um beijo grande e assim que der a gente vai se encontrar para dar esse beijo de perto. Vai tá bom? sim. Obrigada pela sua disponibilidade. Um beijo, tudo de bom. Obrigada, boa semana para você também. Tchau, gente. Obrigada. Eu vou te... Tchau, tchau. Vou fechar a tua tela só para dar um finalzinho aqui com o pessoal. Bom? Joia. Um beijo.